Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fortinet Brasil Podcast, o canal que traz as tendências, os desafios e as experiências de quem atua na área de tecnologia e cibersegurança. Eu sou a Marina Wodewodsky e antes de mais nada queria pedir para vocês curtirem, comentarem, trazerem suas dúvidas e sugestões. A gente quer saber o que vocês acham dos episódios e quais temas ou convidados vocês gostariam de ver nas próximas edições. Bom, hoje eu estou aqui com um profissional que eu particularmente admiro muito, com quem eu já tive o prazer de interagir na produção de um case de sucesso alguns anos atrás e que me marcou muito pela sua visão de mercado. Eu vou conversar com o Walter Sobral, gerente de infraestrutura da Smart Fit, que é a maior rede de academias da América Latina. Walter, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite de vocês, viu, Marina? Para mim é sempre um prazer poder estar dividindo aí, compartilhando e aprendendo. A gente está sempre aprendendo, né? Com essas nossas conversas. Eu acho que esse cenário é bastante importante, ajuda todos os profissionais. Eu bebo de podcasts também, né? Que legal. Então ter a oportunidade de participar com vocês, para mim, é muito gratificante. Que legal, Walter. É sempre muito bom te ouvir. E eu queria, antes de mais nada, antes da gente começar a nossa conversa mesmo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história na Smart Fit, há quanto tempo você já atua na empresa e qual é a amplitude dessa sua atuação, né? Porque a Smart Fit está presente, bom, da última vez que a gente conversou, estava presente em 13 países, eu não sei se continua assim, se já aumentou. Conta um pouquinho pra gente, então, quantas unidades vocês têm no momento, como é a sua experiência lá? Eu ingressei na Smart Fit em dezembro de 2013, 13 de dezembro de 2013, para ser bem preciso. Quando eu ingressei na Smart Fit, a gente possuía 120 unidades do grupo da marca Smart Fit. Já existia a marca Biorritmo, nós nos intitulávamos como Grupo Biorritmo à época, mas a marca Smart Fit tinha 120 unidades, 80 no Brasil e 40 fora. Hoje a gente tem 1.550, 1.560 unidades, eu não consigo mais contar isso certinho, tem que estar sempre olhando lá nos indicadores para poder ter um número perfeito, né? Hoje a gente tem cerca mais ou menos de 5 milhões de clientes ativos na base. Eu lembro muito que ao longo dos anos, quando eu estive lá, né, esses anos que eu tenho estado lá, em algum momento a gente comemorou o fato de nós termos 500 mil alunos. Uhum. E pra gente isso foi um marco bastante importante, ter 500 mil alunos. A gente fez uma festa muito grande. Que legal. E nós olhávamos para isso e falávamos que o dono da empresa, o seu Edgar Corona, queria ter 1 milhão de amigos. Esse 1 milhão de amigos passou já faz bastante tempo. Então é uma empresa que realmente vem crescendo ao longo desses anos todos. E para mim é um prazer estar lá. Eu entrei como gerente da área de projetos, né? Hoje eu sou responsável na América Latina pela área de infraestrutura, pela área de segurança da informação, pela área de projetos e pela área de operações. De todas essas unidades. De todas as unidades. Então, eu tenho um time bastante importante aqui no Brasil. Eu tenho que agradecê-los, principalmente os meus diretos, né? Porque eu não conseguiria fazer metade das coisas se não tivesse um time muito bom, né? Então, como eles tenho certeza que eles vão assistir, Mari, eu vou até falar o nome deles, tá? Tá bom. Então, assim, eu tenho que agradecer o Camilo, que cuida de infraestrutura, eu tenho que agradecer a Flávio, ele cuida de operações, o Flávio que cuida de projetos de expansão aí, e a Elisa, que também cuida da parte de segurança, que são quem fazem acontecer de fato lá as coisas. Então, se a gente tem a oportunidade de estar se desenvolvendo, crescendo em cada um desses segmentos, eu devo muito a eles também. Esse crescimento é impressionante. E eu já queria começar, assim, né, propriamente a nossa conversa, comentando que uma vez eu ouvi de você, né, que a gente, né, numa conversa, em alguma apresentação que você deu, você falando que a Smart Fit é uma empresa de tecnologia. E isso me marcou muito, porque eu nunca tinha ouvido nenhum profissional da área descrever a empresa dessa maneira. O mais óbvio ali seria falar da Smart Fit como uma empresa de saúde, uma empresa de varejo. E eu lembro que isso me marcou muito. Queria que você falasse, então, por que a Smart Fit é uma empresa de tecnologia? E aproveitando, então, como que a tecnologia está presente no dia a dia, né? Como que a tecnologia proporcionou todo esse crescimento que vocês têm, né? E continua proporcionando. Tá.
Eu acho que você tem razão quando você pensa que nós somos uma empresa de bem-estar, de saúde, talvez varejo também. Nós somos uma empresa que tem essa finalidade, né? Trazer bem-estar para a vida das pessoas. A gente se orgulha de saber que as pessoas, que a gente salva inclusive vidas, porque a gente está falando estamos no mês de Setembro Amarelo, e um dos melhores fatores antidepressão que existe no mundo é a atividade física, né? Mas quando eu comparo isso com uma empresa de tecnologia, em 2021, nós estávamos com cerca de 800 unidades, mais ou menos, né? Todas fechadas por conta da pandemia, e nós fizemos o IPO na Bolsa. E o nosso IPO gerou para a gente uma receita, né, de 2,3 bilhões. E isso foi fundamentado não nas unidades que nós tínhamos. O que os investidores compraram não foi exatamente as 800 unidades que nós tínhamos. Eles compraram as projeções que a gente tinha de desenvolvimento de tecnologia, né? Então, compraram os nossos produtos, a nossa transformação digital, os nossos produtos digitais, os nossos add-ons para a marca, que são todos focados naquilo que a gente faz por trás da academia que vocês enxergam, né? Dentro do grupo, a gente tem até uma área que a gente chama de Smart Tech, né? Como se fosse uma empresa junto do time. E é isso que nos vendeu e que valorizou a empresa mesmo. Imagina, um negócio onde todos está completamente fechado e as pessoas mesmo assim investirem nele e apostarem nele para que pudesse investir o seu dinheiro nele. Então acho que a gente pode se classificar assim como uma empresa de tecnologia. E a gente vê tecnologia, as pessoas não enxergam, mas a gente vê tecnologia em muitos aspectos dentro da companhia, né? Então, desde o acesso que vocês fazem, a gente é metido a besta, eu diria, não sei. A gente criou o nosso próprio controle de acesso. Então, aquelas catracas que vocês acessam a Smart Fit só existem na Smart Fit porque foi desenhada a 4 mãos com um parceiro de catracas, porque a gente tinha necessidades especiais para isso. Então, lá a gente tem um microcomputador embarcado que ajuda a gente a fazer o acesso dos nossos clientes. Imagina que com 5 milhões de clientes e 1.550 unidades, o fluxo de clientes na academia ele é bastante importante para a gente. Então, a gente tem que ter um fluxo muito rápido. Então, antigamente, as pessoas, quando tivesse qualquer problema de acesso, ela tinha que ir até a recepção ou ir até um totem de recepção, pegar uma fila para ingressar. Então, hoje ela consegue colocar informações diretamente na catraca, a catraca lê essas informações e fazer liberação de acesso sem que outras pessoas auxiliem. A gente tem estudos de utilização dos equipamentos para a gente ver o melhor fluxo das pessoas dentro da academia. Que estão utilizando mais? Por exemplo, quando a gente tem lá um grupo de esteiras, né? Quando está em horário de pico, todas estão utilizadas. Quando não está em horário de pico, as pessoas vão... Aquelas preferidas. Vão nas mesmas, né? E você vai depreciando um equipamento, gerando manutenção num equipamento, e enquanto outro está novinho, né? E a gente vende esses equipamentos depois do tempo dele de depreciação, né? Então você tem que equilibrar isso. Então a gente tem que saber qual que está sendo mais utilizado. Então a gente coloca sensores, a gente recebe essa informação. A gente tem elementos também que a gente controla por imagem, né? Para saber a aderência em determinadas aulas de ginástica, se tem a ver com a modalidade que a gente está dando, se tem a ver com o professor que está dando para poder talvez fazer uma reciclagem ou... Então, assim, a gente é movido por dados, todas as coisas que a gente faz é movido por dados e esses dados são capturados através de tecnologia. Sim. E que ajuda vocês nas decisões, né? Sim. Do negócio. A gente teve recentemente um movimento de mercado em que a gente percebeu que as pessoas estavam buscando muito mais a musculação, peso livre, do que outras modalidades, né? E a gente levou um tempinho para perceber isso. Quando a gente leva um tempo para perceber isso, a gente fez investimentos de unidades, por exemplo, com salas amplas para ginástica e outras coisas, né? E a gente tem que voltar retrofitando isso. Então, a gente está olhando por isso, recebendo essa informação, sem a necessidade de que o líder da unidade, ou o professor, alguém da recepção tenha esse feeling, informe para a gente, ajuda a gente ter uma tomada de decisão, mudança de direção mais rápido, né? Então a gente cresceu bastante e mudar de direção tem que continuar sendo da mesma velocidade que a gente tinha quando a gente era pequeno. Muito legal isso. E eu imagino também que a tecnologia ajude na questão de automação e padronização, né, dos sistemas com tantas unidades. Seria impossível vocês fazerem isso
né, pessoalmente ou indo a cada uma dessas unidades, quais foram os desafios, assim, que você já teve nesse sentido? Qual foi a solução que você encontrou? Legal você perguntar isso, porque isso é o nosso mantra, eu diria. A gente tem que automatizar e padronizar. A gente entende que a gente deve dobrar de tamanho nos próximos anos, mesmo se a gente não abrisse novos mercados, como estou te falando que a gente Aham. vai abrir novos mercados, a gente deve mais do que dobrar nos próximos anos. Então, para a gente tem que ser muita padronização e muita automatização. A, a gente cresceu 1.200% de quando eu entrei para hoje, né? Se a gente fizer a continha, vai dar bem próximo disso. E a gente não cresceu 1.200% a quantidade de profissionais que atendem a essas condições, né? Então, para a gente é fundamental a gente ter essas facilidades. E aí vocês entraram para facilitar isso para a gente também. Então a gente bebe de alguns produtos de vocês. A gente utiliza muito o Fabric, né? Então onde a gente coloca lá o FortiGate, o Firewall, a gente coloca o FortiSwitch, a gente coloca os APs de vocês, a gente se utiliza do Manager, a gente se utiliza do Analyzer. Então com o Manager eu consigo atender todas as unidades de uma forma igualitária, né? Então eu preciso mudar uma regra, eu não acesso Firewall por Firewall, eu acesso um local no Manager, eu coloco essa informação lá e eu comito isso para todos os equipamentos que estão na ponta, né? Isso também me ajuda muito no sentido de segurança. Mesmo que eu tenha um analista com direito de acesso à caixa do Firewall e que por algum acaso ele vai lá e altere alguma coisa que não deveria ter alterado, vai passar lá 15 minutos e vai comitar de novo o template que eu tinha definido. Então, eu garanto que os equipamentos e que meu ambiente de rede esteja dentro da mesma configuração em todos os lugares, porque aí fica mais fácil gerar. E tudo se conversa. Tudo se conversa. Quando eu olho para um analyzer, por exemplo, eu tenho informações de camada 7, tem informações de camada de negócio lá. Então eu consigo buscar informações que são relevantes para o meu negócio, propriamente dito, né? Então eu buscar automação e padronização para mim é fundamental. Nesse aspecto, a Fortinet ajudou bastante a gente e em outros segmentos, outras empresas também, outros produtos também ajudam a gente a caminhar nesse sentido. Muito legal. E aí você já até falou, né, da questão da segurança, né? A minha pergunta era com relação em como fazer o equilíbrio, né, da maturidade de segurança, né, sempre estando no nível alto com o crescimento dos negócios. Na verdade, é, a segurança ou né, a tecnologia já com a segurança embarcada, então, na verdade, é até um facilitador do crescimento de vocês, né? É uma coisa que viabiliza esse crescimento, eu imagino. Com certeza. A gente sempre tem um time de operações, o pessoal de produto, eles são muito criativos, né? Então, sempre buscando uma série de coisas. Então, eu tenho, apesar de você imaginar assim, uma academia, eu tenho poucos equipamentos numa academia de computadores. Na marca Smart, por exemplo, eu tenho poucos equipamentos, né? Poucos computadores. Mas eu tenho toda a rede segmentada, porque eu tenho uma rede IoT que é para o pessoal poder inovar e inventar. Então, a gente faz controle inteligente de ar-condicionado dentro das unidades. Isso me resulta uma economia de R$3.500 por mês, mais ou menos, por unidade. Pode parecer pouco, você multiplica isso por 1.550 e você tem a ideia do que a gente está falando. Isso é feito através de uma empresa terceira, né? Então, eu não compro um ar-condicionado já inteligente. Eu coloco uma automação que propicia isso. E a gente tem esse ganho em cada uma das unidades. Isso é possível por quê? Porque eu tenho uma rede segmentada IoT que eu consigo segregar de todo o meu ambiente corporativo, ou daquilo que é onde eu rodo as minhas aplicações e tudo mais, né? Então, eu não quero ser um detrator da inovação, não quero ser alguém que fica dizendo não, eu quero ser um facilitador. Só que eu também tenho que ter o cuidado de ser um facilitador que olha pela segurança do nosso cliente final, inclusive, né? Então, para eu poder abrir um espaço, eu tenho que ter mecanismos de controle, eu tenho que ter mecanismos de visibilidade, eu tenho que estar observando o que está acontecendo nesses ambientes. Então, eu estar conectado, integrado, me facilita essas visões todas. Certo. E você comentou, né, essa questão das catracas, né, da entrada dos alunos na academia. Vocês têm
uma preocupação extrema com a experiência do cliente, né? A gente já conversou em outras ocasiões e é sempre um assunto que você fala, né? O quanto vocês se preocupam com a experiência do cliente nas academias, né? E, e então, assim, é mais uma vez essa questão do equilíbrio, né? Como equilibrar, então, a segurança, né, com a experiência do cliente, porque o cliente ele quer marcar a aula dele, agendar a aula dele online de forma rápida, ele quer entrar rápido na academia, quer utilizar a internet da academia. Como manter esse equilíbrio, né, entre a segurança e a experiência do cliente? A gente tem um time que fica dedicado a olhar a experiência de cliente, né? Meu par lá, o Rafa Ojimori, é responsável pelo time de produtos que está sempre olhando por isso. Então, eles estão sempre fazendo pesquisas de campo, estão experimentando, todos os produtos são experimentados internamente, e a gente acaba tendo um bom alinhamento aí para procurar equilibrar as caixinhas, né? A gente mede tudo. Então, eu sei quanto tempo está levando o acesso. Eu tenho um indicador que se o acesso piorar, vai me alarmar no meu time de observabilidade e eles vão perceber que está tendo uma lentidão e a gente vai A pessoa não precisa nem procurar. reclamar, ali você já está vendo tudo, o tempo que está A gente aumentando. usa muito uma ferramenta que fica fazendo simulações da experiência do cliente. Então, assim, no acesso ao site, o cara clicou nesse botãozinho, qual foi o tempo de resposta que ele teve e toda a jornada que ele percorre dentro do site, a gente mede. Se estiver aumentando esse período de tempo, a gente sabe que está aumentando o período de tempo e a gente vai atrás entender o que está acontecendo. E é isso para o acesso, é isso para o app. O app eu acho que é uma experiência bacana também. A gente veio desenvolvendo o app, o time de produtos vem desenvolvendo o app, na verdade, né? E cada vez mais agregando funções para ele. Então, hoje, dentro da experiência do cliente, ele pode contratar um plano através do aplicativo, ele pode chegar na unidade, fazer o primeiro acesso, sem conversar com absolutamente ninguém, ele consegue receber o primeiro treino, se ele não quiser falar com ninguém, ele consegue receber o primeiro treino. Esse treino, ele está... tem gifts, né, de como treinar, então aquilo que foi apontado para ele consegue ver videozinhos no aplicativo daquilo que ele tem que estar fazendo dentro do aparelho. Então, se ele quiser ter uma jornada completamente self-service, ele consegue. É claro que a gente vai ficar feliz também que ele procure a gente para conversar. Então, Mas tem a ver também com o tempo que a pessoa tem disponível, né, para treinar. Às vezes a Smart Fit proporciona isso, né, de ser aquela onde você quiser, né, com o tempo que você tem, então tudo isso influencia. Se ele demora para entrar, né, tudo ali contadinho. Então, essa questão do self-service também ajuda nessa questão, né? Se ele é uma opção a mais para o cliente, né? sim, sim. E a gente acabou construindo uma base de treinos de uma forma bastante interessante. A gente tem doutores em educação física dentro da empresa. Né? Nós somos, só um dado curioso, nós somos os maiores contratantes de profissionais de educação física do mundo. E esses doutores desenvolveram vários treinos para diversas finalidades e vontades dos clientes. Né? Só que quando a gente olhou isso na ponta, os clientes e principalmente os professores da unidade não se sentiam confortáveis em estar ministrando treinos que foram feitos por outras pessoas, eles tinham gostos próprios, né? Então a gente abriu um aplicativo onde a gente começou a capturar todos os treinamentos que todos os professores davam, porque ninguém tinha mais capacidade de coletar informação e de dar múltiplos treinos do que a gente mesmo pela quantidade de profissionais que a gente tinha na ponta. Então esse aplicativo aprendeu dessa coleta que a gente fez. Então hoje o treino que é ministrado é muito o próprio treino que um professor teria ministrado na ponta. Isso tudo foi tudo isso que a gente vendeu, por isso que eu falo que a gente é uma empresa de tecnologia. Eu ia foi tudo isso que comentar a gente exatamente vendeu lá em 2021 para o mercado. Eu ia comentar exatamente isso. Como comentário, que toda resposta sempre tem dados, tecnologia envolvida, é o tempo todo tecnologia mesmo, né? Fica claro porque que você descreve a Smart Fit como uma empresa de tecnologia. E, ainda nessa questão da segurança, né? A gente sabe que nem sempre basta a nossa casa estar arrumada, né? Porque tem fatores externos que acabam influenciando, né? E você contou para mim uma história, né? Que
de um ataque de malware que afetou o Google Chrome, que não tinha nada a ver com vocês, obviamente, mas acabou afetando seus alunos, porque praticamente todo mundo usa o Google Chrome, né? E isso acabou afetando os alunos e você, a sua equipe, né? Resolveu ajudar os seus alunos nesse sentido. Conta pra gente essa história, que eu acho que é um exemplo bom exatamente disso, né? A gente, não basta uma empresa ter toda a sua segurança em dia, alguns fatores externos podem acabar, né, interferindo. Vocês são uma empresa que o core business é segurança, né? E a gente sabe que por mais que a gente faça, não vai ter 100% seguro nunca. Não existe 100% de segurança. A gente tem vocês lá, a gente tem Bug Bounty, a gente faz pen tests, a gente tem certificação PCI, a gente tem uma série de coisas que a gente trabalha internamente, a gente tem programas de conscientização. Agradeço também, não lembro, a gente fez recentemente, vocês participaram com a gente lá no programa de conscientização. Tô pagando aqui o que vocês fizeram para mim. Enfim. Mas esse ataque foi público de mercado, então a gente pode comentar. Foi espalhado um malware, onde as pessoas tiveram acesso a histórico de senhas do Google Chrome. Né? Então a gente foi afetado. Se pegar indicadores tinha senhas da academia, né? da Amazon, iFood, todos os prestadores de serviços de uma forma massiva tiveram pessoas que tinham guardado lá o seu usuário e a sua senha e que se tornou público através desse malware. Né? A gente tem um programa de threat intel. Então a gente buscou essa base dos nossos alunos que foram afetados. Então tinha lá o usuário e a senha. A gente fez testes disso internamente. A gente viu que 30% dos usuários que foram afetados deu na ordem mais ou menos de uns 35 mil usuários afetados. Desses uns 30% dava match realmente na senha que estava colocada e estava disponível. Entendi. Isso foi causado ou aconteceu na máquina e no ambiente do próprio usuário. Eu não tenho como ter condição de prever isso ou de impedir isso para o usuário, né? Mas quando a gente fez esse teste, a gente entrou em contato com seus usuários, a gente comunicou eles de que isso tinha acontecido, pedindo para que eles trocassem a senha. A gente reforçou o nosso programa de múltiplo fator de autenticação. Então, o espaço do cliente lá, nessa relação experiência do cliente versus usabilidade, né? Ingressou com o múltiplo fator de autenticação. Uhum. E o usuário passa a entender isso porque ele começa a perceber que tem essas coisas acontecendo não só dentro da Smart Fit, mas no mercado de maneira geral, né? Então o cara já está acostumado com isso quando ele vai fazer um acesso banco, ele está acostumado com isso quando ele vai fazer acesso em outras coisas. Então algumas coisas também você consegue implementar hoje no nosso ambiente, porque o usuário está mais acostumado, ele está tendo a percepção disso. Né? Eu tenho certeza que, pela proporção que o nosso grupo tem hoje, nós somos o terceiro maior grupo de fitness do mundo. Se for pensar em academias próprias, nós somos os principais do mundo. Nós somos alvo. E sendo alvo, a gente tem que cuidar muito, muito, muito da nossa imagem. Né? Então a gente busca fazer a lição de casa. Não está isento, a gente sabe que a gente não está isento, então tem que trabalhar resiliência, capacidade de retorno e tudo mais, mas a gente procura fazer a lição de casa. Então a gente a gente se baseia no framework do NIST, né? Então a gente pega, faz assessment do NIST anualmente, mede o nosso score, para que a gente possa estar sempre direcionando o nosso plano diretor de segurança da informação para os projetos que a gente precisa executar e tudo mais. Walter, muito legal tudo isso que você contou pra gente. Infelizmente, o nosso tempo é curto, dava pra ficar escutando aqui sua experiência por muito mais tempo, mas a gente tá encerrando a nossa conversa, infelizmente. Você gostaria de deixar mais algum recado para nossa audiência, que eu tenho certeza que muitos são alunos da Smart Fit. Tem mais alguma coisa que você queria contar pra gente antes da gente terminar? Não, só agradecer de novamente vocês pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Quando a gente vai falar de tecnologia, essas coisas é uma das minhas paixões. A outra minha paixão são pessoas. Uhum. Então, até comentei com você que antes da gente fazer o pod, de que a Smart conseguiu
resolver uma dissonância cognitiva minha. Porque eu embarco falando muito de tecnologia Verdade. e embarco falando de pessoas. Então, é Unir sempre os dois entre os dois mundos que eu gosto bastante. Então, agradeço pela oportunidade. Que bom. Obrigada mais uma vez, então, pela presença, Walter. Espero que a gente tenha aqui você de novo em outra oportunidade. Bom, e para nossa audiência também, nosso agradecimento especial. Espero que tenham gostado do episódio. Não esqueçam de comentar. Um abraço e até a próxima. Tchau.